O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, uma edição em que vamos falar sobre a derrota da Alemanha por 2-0, uma derrota que representa não somente a eliminação da Euro 2020, mas também o fim de uma era, o fim da era Joachim Löw. Depois de 15 anos no comando da seleção da Alemanha, ele se despediu hoje em Wembley, dando lugar a Hansi Flick, que é quem assume o cargo a partir das próximas semanas, a partir dos próximos jogos. E bom, para me ajudar a comentar sobre esses dois assuntos, eu recebo Rainer Pompermayer e Vitor Lederman nessa edição do podcast. Vou dar primeiramente as boas-vindas ao convidado especial. Tudo bem com você, Rainer? Feliz pelo fim da era Joachim Löw? Boa noite a todos, boa noite Guilherme, boa noite Vitor, muito obrigado por chamarem novamente participar. E sim, é que eu falei no final do jogo, né? Triste pela eliminação, porém feliz porque já estávamos nos últimos minutos do Löw no comando da seleção. Isso, apesar de ser um dia frio, pelo menos aqui em São Bernardo do Campo, chuvoso, com derrota e eliminação, trouxe um raio de sol, eu acho, para o final da minha tarde, viu? Olha, aqui em Lauro de Freitas, pertinho de Salvador, para os padrões daqui também está fazendo frio. Eu vi até que a temperatura ficou abaixo dos 20 graus, acima de 15, mas ficou abaixo dos 20, acima de 15, o que para aqui também já é um desespero. Já é uma situação totalmente anormal. Imagino. Bom, quem também está com a gente, já apresentei ele, agora eu peço para ele dar as boas-vindas. Vitor Lederman, tudo bem por aí? Vitor, que é uma pequena máquina de comentários, estava até agora há pouco fazendo live no Twitter, agora está gravando podcast. Tem gás até quando, Vitor? Moin, alô, servus. Vou admitir que tá acabando o gás, né? A Alemanha, mas é aquele gás final, porque com a Alemanha eliminada, possivelmente esse é o último cast, pelo menos até ali o próximo do início da Bundesliga, né? Aí hoje a gente faz aí esse lamento da Alemanha eliminada, esse balanço negativo, obviamente, da Alemanha na Euro. E é isso. Pois é, né? Acho que a vitória contra Portugal e o histórico contra a Inglaterra talvez tenha iludido o torcedor alemão. Pois é, o sprint final da temporada do Chucrute FC, digamos assim, depois de uma temporada que foi quase emendada na Euro. Fizemos, depois do final da Bundesliga, vários podcasts de retrospectiva da temporada do futebol doméstico na Alemanha. Já emendamos com a Euro e agora até o início da próxima temporada vamos ter um tempinho. O Vitor vai ter um tempinho para descansar aí dessa sequência de lives e podcasts gravados. Antes da gente começar o nosso debate sobre a eliminação da Alemanha, dou aqueles recados de sempre. Primeiro, agradecendo todo mundo que acompanha o Chucrute FC. A gente disponibiliza os nossos áudios nas principais plataformas de áudio. E também disponibilizamos os nossos episódios no YouTube. Também agradeço aos nossos parceiros do Fußball BR, também do Alemanha FC, que também são excelentes fontes de conteúdo sobre futebol alemão. Vamos começar então a comentar sobre essa derrota por 2-0 que aconteceu lá em Wembley. E olha, acho que não dá para dizer que foi uma derrota injusta da Alemanha. A Inglaterra foi quem criou mais boas chances de gol, soube aproveitar as chances que criou, e com um gol de Raheem Sterling e outro de Harry Kane, os dois que aconteceram no segundo tempo, a Inglaterra conseguiu uma merecida classificação para as quartas de final. Eu acho que só vai ficar ali na memória do torcedor alemão
aquela chance de ouro que teve o Thomas Müller quando o placar ainda estava em 1-0 para a Inglaterra. O Thomas Müller saiu cara a cara com o Pickford, mas acabou mandando a bola para fora. De qualquer forma, a Alemanha não produziu o suficiente, ela não fez o bastante para merecer a vitória, para merecer a classificação nesse jogo das oitavas de final. Essa é pelo menos a minha visão. Quero te ouvir agora, Rainer, sobre as suas avaliações dessa partida, o que você achou dessa atuação apagada da seleção da Alemanha. Olha, eu acho que é bem por aí mesmo, assim, porque claramente, apesar do primeiro tempo a gente ter momentos assim que a Alemanha começou muito bem não, começou bem, né? Começou bem, tal, controlou mais a partida, depois a Inglaterra controlou, depois foi a Alemanha, assim, foi bem alternando, né? A gente não teve momentos assim de grande disputa, mas assim foi bem assim um momento bom de cada time. Teve números muito iguais, acho que foram 3 chutes a gol para cada lado, com 2 no gol de cada lado. Foi 48 a 52% de posse de bola para um lado ou para o outro. Então, assim, foi muito pau a pau, acho, o primeiro tempo, mas assim, no segundo tempo ficou claro que a Inglaterra estava melhor. E até se a gente considerar o primeiro tempo, os lances perigosos foram muito mais para a Inglaterra, assim, de perigo real, daqueles que você realmente fica nervoso, fica ansioso. Exatamente, o famoso Foi muito mais da Inglaterra. A Inglaterra se mostrou muito mais pronta e muito mais inteira em campo, eu diria, do que a Alemanha em qualquer momento do jogo. Assim, mesmo como você comentou sobre o momento que o Müller perde aquele gol, que quando ele saiu na corrida eu falei, não, perdeu, não vai dar. Porque o Müller, ele claramente dava para ver que ele não estava 100% em campo, assim como o Goretzka e tal. E naquele momento, assim, o Müller hoje em dia ele não é mais o Müller de antigamente, que fazia gol de qualquer jeito e tal, né? Mas ele é muito mais um facilitador, mas enfim, isso é para depois. Só que mesmo que fizesse aquele gol, fosse 1-1, eu não vi uma Alemanha pronta para virar o jogo, ou até, assim, beleza, até que iria para prorrogação, mas a Alemanha em campo estava muito, assim, solta, sabe? Quando tá já para entregar os pontos realmente. Já estava naquele nível, assim, cansado, todo o time cansado em campo. Vários jogadores, que nem eu falei, o Müller, o Goretzka, por exemplo, não estavam 100%. Chegou já no segundo tempo, já baixou muito o ritmo. O Low, obviamente, demorou muito para substituir, para entrar um gás novo, né? Se a gente tivesse o Vitor lá, talvez fosse meio diferente, mas a gente não tinha. Então, assim, os jogadores estavam muito cansados, assim, você percebia que não ia rolar, sabe? Quando saiu o primeiro gol, mesmo um pouquinho antes, que o primeiro gol também foi aquela coisa assim, vários erros de marcação na sequência, né? Então você via que a Alemanha não estava mais 100%, não estava se aguentando mais em campo. E o segundo gol do Harry Kane realmente foi para fechar o caixão e tudo mais, para acabar, que não ia dar mais. Mas, assim, aquela coisa, a gente fica triste, mas não dá para chamar de injusto, longe disso. Eu acho que a Inglaterra foi corretamente, justamente, saiu como uma vitória. Até, eu diria, não foi tranquila, mas, assim, não passou susto de ser eliminado em momento nenhum, né? E eu confesso até que eu fiquei surpreso positivamente com o que o time da Inglaterra fez hoje, nessa partida contra a Alemanha. Até pelas primeiras atuações das duas equipes nessa Euro, eu esperava ver uma Inglaterra mais defensiva, esperando ver o que a Alemanha faria com a bola e apostando mais em contra-ataques, apostando na velocidade de jogadores como Sterling, apoiado pelo Harry Kane, que também prepara muito bem as jogadas. E até a escalação inicial do Southgate indicava ia um pouco nesse caminho, porque a Inglaterra tentou espelhar a formação tática da Alemanha. A Inglaterra jogou com 3 zagueiros, jogou com um trio de zaga, acompanhado por 2 alas, e essa estratégia funcionou bem para impedir que a Alemanha fizesse o estrago que fez contra Portugal, né? Porque a gente cansou de ver a Alemanha basicamente atacando com 5 jogadores, o trio de ataque que hoje era Müller, Havertz e Werner, além dos 2 alas extremamente ofensivos. Contra Portugal, que se defendeu com uma linha de 4, isso deu muito ruim para a equipe portuguesa. A Hungria, já no último jogo da fase de grupos, jogou com uma linha de 5 defensiva e se deu muito bem. Conseguiu bloquear a Alemanha durante grande parte do jogo. E a Inglaterra acho que foi mais ou menos nesse caminho. Até tivemos novamente algumas jogadas em que o Kimmich chegava do lado direito para cruzar a bola na área buscando o Robin Gosens. Se a Inglaterra estivesse defendendo com uma linha de 4, talvez tivesse um jogador faltando para cobrir o Gosens.
mas o Trippier estava lá para impedir a finalização do jogador da Atalanta. Só que de qualquer forma, mesmo jogando com uma linha de 5 lá atrás, mesmo jogando com 3 zagueiros, a Inglaterra não foi defensiva, a Inglaterra não esperou a Alemanha, ela não ficou recuada. Claro que eventualmente ela precisava retroceder quando a Alemanha conseguia ganhar espaço em campo, mas essa não era a ideia do Southgate. A Inglaterra marcou no campo de ataque da Alemanha, a Inglaterra deu muito trabalho para a Alemanha na saída de jogo, e a posse de bola foi extremamente equilibrada. Não vi os números finais, mas no primeiro tempo foi extremamente equilibrada, ao contrário das 3 partidas da fase de grupos, quando a Alemanha... 54-46 para a Alemanha, isso no jogo todo. Pois Só dando os números. Comparando com os jogos da primeira fase, é um número muito mais equilibrado. A Alemanha, nos 3 jogos da primeira fase, dominou amplamente esse quesito, e a Inglaterra não permitiu que isso acontecesse. Vitor, agora eu quero te ouvir sobre suas impressões dessa partida, o que foi, na sua opinião, que levou a Alemanha à derrota em Wembley. Eu acho que vocês já falaram muito bem, assim, eu tenho mais ou menos a leitura de vocês. Eu queria até, antes de falar sobre o jogo em si, citar um pouco do contexto do que era essa partida. Porque eu mesmo, a exemplo de vários alemães, a gente até conversou, eu e o Rainer, no WhatsApp, no Twitter também, de que talvez, e eu não estou incluindo o Rainer nessa, quando eu digo nós, eu e os alemães, a gente tenha se iludido, porque eu confesso que eu me apeguei ao histórico dessa partida e a uma certa rivalidade entre aspas, né? Por que eu estou falando isso? Porque assim, para o inglês ganhar da Alemanha não tem nada melhor. Tirando assim a rivalidade com a Escócia, que aí ganha outros motivos, né? Pela proximidade, enfim, pelo contexto histórico, não histórico futebolístico, mas histórico político, né? A Escócia é a maior rival da Inglaterra, mas assim, tirando isso, se você for jogar mais pro futebol, o inglês ele adora ganhar da Alemanha, embora isso aconteça de maneira muito rápida. Para o alemão, não. O maior rival da Alemanha é a Holanda. Talvez depois da Holanda seja a França. Né? A Inglaterra talvez esteja indo no terceiro plano. Eu diria que quarto, também... que tem a Itália também, né? Ainda tem a Itália, e há quem diga, claro que também aí entraria também numa questão histórica, política, até a Áustria talvez estaria na frente, mas aí também, obviamente, não é por resultados de futebol. Né? Seria mais ou menos algo parecido do que a Inglaterra com a Escócia. Mas, enfim, então, a gente está falando de 2 pesos diferentes de rivalidade para um e para outro, e a gente está falando de sucesso futebolístico completamente diferente também, né? Porque a gente está falando de uma seleção que tem um título mundial, nenhuma Euro, que se arrasta para de vez em nunca chegar numa semifinal de Copa do Mundo, enquanto a Alemanha é a camisa mais pesada do futebol mundial junto com a do Brasil, né? Então, assim, não dá nem para comparar. Fora que o embate direto entre essas seleções, a Alemanha nunca tinha perdido em um Wembley, nunca não, né? Não perdia desde 66, naquele gol que sabe-se lá se a bola entrou ou não, na final de 66, né? E tirando isso, é só a sacolada da Alemanha, né? Euro 72, Copa de 70, Copa de 90, Copa de 82, Euro 96, na própria Inglaterra, nesse mesmo estádio de Wembley, Copa de 2010. Né? Então, eu confesso que eu me apeguei a esse histórico e falei, não, a Alemanha vai chegar em Wembley e vai conseguir fazer esse histórico prevalecer. Né? Enfim, e talvez eu realmente tenha me iludido. Cara, assim, sobre o jogo, eu concordo plenamente com vocês. Acho que a leitura do Southgate acabou sendo correta. Eu entendo a essa altura do campeonato o Löw não mudar mais o esquema tático, porque ele não testou em nenhum momento, por exemplo, o Volland de centroavante. Então, o erro do Löw para mim foi antes, de não ter trazido o Thomas Müller antes para testar, para ver como é que ele ia se encaixar no time, de repente tentar o Volland lá na frente. Porque agora, você chegar num jogo grande e praticamente usar um novo esquema, é óbvio que pode dar certo, mas a chance
de dar errado, ela é maior do que seria se ele tivesse testado isso antes. O problema qual é? O problema é que o Low não acha respostas. O time está jogando daquela maneira, isso não é de hoje, né? Foi assim contra a França, foi assim contra a Hungria e foi agora contra a Inglaterra. Tipo, é nítido os problemas, é nítido que o time não consegue ter profundidade lá na frente. Tirando o jogo contra Portugal, o time não consegue dar profundidade. Acho até que nessa partida foi melhor do que contra a Hungria e contra a França, né? Ainda teve ali essa chance do Miller no final. Eu até dou um certo desconto, porque aquilo ali foi um presente que a defesa da Inglaterra deu, né? Um erro ali O Sterling deu, na verdade. Sim, exatamente. Sim. Exatamente, né? Então, se não é esse. Então, não é exatamente que foi uma jogada construída da Alemanha. Claro que o Havertz tem seu mérito de ter dado o passe certinho para o Miller correr, mas assim, essa eu nem coloco na conta de que a Alemanha tem construído. Agora, a chance do Werner, que ele perdeu para fazer juiz a temporada dele, essa eu diria, ok, foi um lance inteligente da Inglaterra. Né? Ainda teve ali no primeiro lance do segundo tempo, o Havertz pega a bola ali de sem pulo, quase abre o placar. Né? Então, você ainda conseguiu ver a Alemanha com um mínimo de profundidade, por exemplo, não teve contra a França, né? Chegando na frente. Agora não é muito pouco, e o Low não soube achar essas respostas. Por outro lado, né, nessa partida, o Kimmich subiu muito menos do que ele costuma subir. Por quê? Justamente porque a Inglaterra não deixou. A Inglaterra pressionou mais a saída de bola da Alemanha. O Kimmich ficou praticamente na linha de 5 lá atrás o tempo inteiro. Né? Então, assim, isso eu acho que o Southgate soube ler o jogo melhor do que o Low. E não só isso, o Low não soube achar as respostas. Né? Não, assim, ele via o problema, ou sei lá se via, né? Mas deveria ver. Mas, para variar, não conseguiu encontrar não é nem quem, mas é a maneira que o time poderia achar para responder a esse, bem entre aspas, domínio inglês. Coloco bem entre aspas porque também não foi um domínio absurdo, né? Só por isso que eu coloco entre aspas, né? Então, enfim, acho que é mais uma incompetência do Low. Claro que tem problema dos jogadores também, né? O time não soube se acertar quando o Southgate pôs o Grealish, né? Também mais uma questão aí. Os 2 gols saíram pelo lado direito da Alemanha, ali pelo lado do Kimmich, numa falha de cobertura, não é uma falha do Kimmich, né? Porque o Kimmich tá ali na direita no lugar certo, mas mesmo dos volantes, enfim, o próprio Rainer falou, né? Uma sucessão de erros ali. Então, mais um problema que a Alemanha não soube responder. Sai da Euro, não vou dizer que caiu de pé, né? Quem caiu de pé, por exemplo, foi a Áustria, a nossa filial, digamos assim. A Alemanha eu não diria que caiu de pé, até pela primeira fase que fez foi ruim. Né? O jogo contra Portugal foi muito mais uma exceção do que a regra. E a gente até viu nessa partida um cenário bem diferente para a Alemanha, né? Como eu falei, a Inglaterra não ficou sentada dentro da própria grande área se defendendo. Pelo contrário, ela quis ter a bola, ela foi para o ataque. E aí abriu um leque de opções para o ataque da Alemanha. A Alemanha finalmente teve a oportunidade de atacar em velocidade, usar a velocidade de seus jogadores para chegar na área adversária. Em alguns momentos, como você falou, Vitor, a Alemanha até aproveitou isso. Se eu não me engano, nas 2 boas chances que a Alemanha teve durante a primeira etapa, surgiram recuperando a bola no meio de campo e avançando em velocidade. A primeira delas foi logo ali no comecinho, o Goretzka ia entrar na grande área com uma boa chance de finalizar e foi derrubado ali na entrada da grande área, uma falta que rendeu cartão amarelo. Por pouco não seria um vermelho ou então um pênalti para a Alemanha. E depois, alguns minutos depois, o Timo Werner recebeu aquela bola frente a frente com o Pickford. O ângulo não era muito bom, mas é uma chance que um atacante de primeiro nível precisa aproveitar. E essa chance também surgiu de uma bola ali recuperada no meio-campo e a Alemanha com espaço para atacar, com espaço para avançar em velocidade. Passe, se eu não me engano, do Kai Havertz para o Timo Werner, um belo passe que não foi muito bem aproveitado. E aí no segundo tempo, acho que virou um deserto mesmo de ideias o time da Alemanha. Acho que no segundo tempo, sim, a Inglaterra conseguiu exercer um domínio
maior nas ações da partida. A Inglaterra marcou seus 2 gols e cedeu muito pouco para a Alemanha. De fato, a única chance real que a Alemanha teve, se não me falha a memória, foi naquela em que o Thomas Müller saiu cara a cara com o goleiro, mas uma chance que foi criada a partir de um passe do Raheem Sterling. Sterling, que foi o grande nome da Inglaterra no jogo, fez uma fumaça enorme na defesa da Alemanha, quase acabou virando vilão àquela altura do jogo. E é complicado, né? Porque assim, falaram muito bem, né? Porque ao contrário de jogos anteriores, a maioria dos lances de perigo, acredito, saiu pelo centro, né, da Alemanha. Não foi o Kimmich passando numa cruzada para o Robbie Gosens, etc. Que o Gosens, aliás, sumiu do jogo, né? Praticamente não participou, tudo que tentava errava. O que é complicado quando você tem que... Ele é o único jogador que talvez esteja na posição que ele está acostumado a jogar no clube dele, né? Os outros jogadores estão todos adaptados, fazendo uma função um pouco diferente, etc, etc e tal. Só que eu achei interessante porque assim, mostrou a diferença que fez o Goretzka em campo no lugar do Gundogan, por exemplo. Que a gente via muito mais, como você falou assim, roubada de bola e já correndo para cima dos adversários no início. Assim, já meio que pelo centro, roubou uma bola, puxou para o contra-ataque e tal. A gente viu isso que dava a entender que tinha algo diferente. Só que não adianta, né? Não adianta você botar o peso de um esquema que talvez não seja ideal, jogadores talvez não estejam no momento ideal também, muito por causa da temporada que foi muito puxada, são muitos jogos. Pô, teve 8 jogadores do Bayern que jogaram até agosto e não tiveram férias, né? Ano passado. Então, assim, nenhum jogador estava, assim, eu acho que no seu nível ideal, porém todos jogaram pior do que nos clubes. O que, para mim, mais uma vez, chega nesse esquema que não faz o menor sentido jogar. A partir do momento só tem um ou talvez 2 jogadores que estão acostumados a jogar naquelas posições, naquele sistema defensivo, jogando ofensivamente também da mesma maneira que o Low queria colocar. E acho que o Vitor falou muito bem, assim, não tinha um plano B. É meio doido isso, porque assim, a partir do momento que não tá dando certo, muda, mexe, faça alguma coisa diferente para tentar mudar. E foi muito isso, assim, o Southgate, apesar dos pesares dele, ele percebeu o que estava dando meio que de errado na Inglaterra, e tanto mexendo para colocar, por exemplo, o Greenwich em campo, mas também no intervalo deu para perceber que a Inglaterra entrou mais antenada nos lugares certos e até deu, por exemplo, mais liberdade para o Sterling, para ele realmente dar mais drible e tal, ele realmente sentiu um pouco mais em casa, porque ele estava meio que travado e tal. Então, para mim, o grande diferencial foi isso, assim, no início foi muito bem assim equilibrado e tudo mais, depois viu que, aliás, já tinha visto que dava certo que não dava pela fase de grupos da Alemanha, mudou bem o time, o Southgate, e aí o Low não teve resposta para isso. Foi mudar botou o Gnabry na posição do Timo Werner, que, mais uma vez, o Gnabry não faz nada naquela posição, porque na posição certa para ele. E aí você faz o quê? Depois você me chama quase que eu falei um palavrão aqui, mas enfim. Você me chama o Henry Khan para aquecer e para botar em campo. Me fala uma coisa, por favor, meus caros amigos. O que o Henry Khan vai fazer de diferente em campo nessa situação? Tá perdendo de 1-0, jogando um Wembley, precisando virar, e aí você me coloca o Henry Khan que assim, vai fazer o quê? Não faz o menor sentido. Vou te responder o que ele pode fazer diferente, Rainer. De repente tomar um cartão vermelho? O que você acha? Talvez. Meter a mão na bola, né, pra dar um pênalti pro adversário, não sei. Não faz sentido. E aí você me coloca depois o Sané, mais uma vez. Colocou no lugar do Gosens, que nem eu e o Guilherme falamos no jogo passado contra a Hungria. Tirou o Gosens e colocou o Musiala, que foi muito bem na contra a Hungria. E aí pega assim, não, agora que a gente tá perdendo e não tá dando certo, então eu vou mudar todo o meu esquema tático, totalmente os jogadores, não tem padrão nenhum para substituições. Por que levou o Volland então, se não faz sentido no esquema dele? Por que sabe, não faz sentido, isso que é complicado. E às vezes que ele colocou o Vola nessa Euro foi faltando 2 minutos para acabar. Exatamente, né? O que ele vai fazer? Assim, não tem nenhuma lógica. E aí pega, assim, o único jogador que você tem que encaixa, que nem eu falei que é o Gosens nesse esquema, é o primeiro a sair, sempre, sabe? É meio louco isso, não faz o menor sentido quando tá precisando. E aí você pega o Goretzka, que tava assim, cambaleando em campo quase por causa da lesão dele, o Miller também não estava 100% por causa de lesão, e eles ficaram praticamente até o fim, só o Miller que saiu no final, que eu acho que foi meio que o Low tirou porque perdeu esse gol decisivo e deixou tirar ele, sabe, mas
E não faz sentido, cara, assim, porque além de tudo, esse esquema que ele coloca exige muito fisicamente dos jogadores. E assim, Toni Kroos não vai ficar subindo e descendo o jogo inteiro. Você vai pegar um jogador que tá voltando de lesão, como o Miller, o Goretzka, enfim, eles não vão aguentar nesse esquema. O Kimmich, por mais que ele esteja bem fisicamente, ele não é um jogador para ficar subindo e descendo o tempo todo pela ala. Então, assim, o Low cavou a própria cova e chegou contra a Inglaterra, que percebeu e aproveitou. Mas poderia ser, por exemplo, se pegasse uma Suécia, uma Dinamarca, cara, eu não duvido nada que também teria sido eliminado, sabe? Esse time da Alemanha passa Tanto pouquíssima é que bateu com a confiança. Hungria. Pois é. Exatamente. E repassando os gols, o primeiro do Sterling foi aos 30 do segundo tempo. O segundo do Harry Kane foi já aos... Perdão, o primeiro do Sterling Tá foi certo. foi aos 30 do segundo tempo. O segundo do Harry Kane foi aos 41. Só depois aconteceram as substituições do Joachim Löw. Ele fez uma substituição quando o placar ainda estava 0-0, com a entrada do Gnabry no lugar do Timo Werner. Mas as outras duas, a entrada do Henry Khan, que de fato não dá para entender muito bem, e a do Sané aconteceram só depois do segundo gol. Acho até que o Löw já ia colocar eles em campo. Essas substituições já estavam prontas, mas elas só aconteceram mesmo quando o placar estava 2-0 para a Inglaterra. E acho que os gols acabam explicando muito o que foi a partida. O primeiro deles com uma participação fantástica do Sterling, o jogador do Manchester City, que fez uma partida muito, muito boa. Ele foi muito participativo e a Alemanha basicamente não achou ele em campo, né? Ele várias vezes recebeu a bola ali entre os zagueiros e os volantes da Alemanha, numa terra de ninguém, e conseguia partir em velocidade para cima da defesa alemã. Foi isso que aconteceu no lance do 1-0. O Sterling recebe ali sem a marcação do Rudiger, sem a marcação também de ninguém do meio-campo, consegue avançar para o centro do campo, e dali nasce a jogada do primeiro gol, que o próprio Sterling concluiu ali na pequena área. E o segundo gol surge da boa marcação da Inglaterra. Eu até comentei que a Alemanha conseguiu produzir algumas jogadas em contra-ataque, conseguindo superar essa pressão da Inglaterra na saída de jogo, ali no campo de ataque. Mas se a gente pegar o jogo inteiro, eu acho que quem venceu essa batalha entre pressão no campo de ataque da Inglaterra e tentativa de contra-atacar da Alemanha foi o time inglês. O time inglês foi quem executou melhor essa estratégia. E o segundo gol deixa isso evidente, porque é uma bola que o Gnabry perde ali no círculo central. Não lembro quem da Inglaterra fez esse desarme, mas é uma amostra de como o time da Inglaterra estava combatendo forte, como eles estavam agressivos na marcação. A Inglaterra recupera a bola ali, parte em velocidade e dali surge o gol do Harry Kane. Acho que esses dois gols mostram muito como a Alemanha não conseguiu combater as melhores armas que a Inglaterra teve nessa partida. Pois é. Eu queria só falar mais uma coisa em relação ao jogo, que é o seguinte, uma coisa que eu sempre gosto de fazer, não só em jogo da Alemanha, mesmo em jogo da Bundesliga também, é ler as manchetes nos jornais alemães, né, ler o comentário, de repente, de algum ex-jogador que hoje é comentarista, para ver se a impressão que eu tive do jogo foi mais ou menos a mesma do que, digamos, a impressão geral, né? E assim, não é só a gente aqui que está cornetando o Löw e cornetando o time da Alemanha, tá? Só para deixar claro. O Stefan Kuntz, que é o técnico campeão europeu sub-21 com a Alemanha, né? Vamos lembrar que a gente ainda tem alguma glória para se gabar sim. No inicinho lá do mês de junho, ou no final do mês de maio, agora já me perdi, mas recente, né, que é esse europeu sub-21, e ele é o técnico, e ele está trabalhando como comentarista numa das TVs em que passam jogos, né? E ele falou que ele não entende, ele não consegue entender o Joachim Löw com uma linha de 3, por exemplo. Aliás, o Klopp recentemente disse a mesma coisa. Sim. O Ballack criticou abertamente também, justamente o que a gente falou aqui, a falta de resposta do Löw nos momentos cruciais, né? Então, assim, só para deixar claro que muitas vezes eu acho que o brasileiro ele gosta de ser corneteiro demais,
Uhum. É aquela, né? O brasileiro não gosta de futebol, gosta de ganhar. E eu já vi várias vezes em que, mesmo, tipo, para se falar de Alemanha, os brasileiros bateram mais do que os próprios alemães. Em alguns momentos, desde que eu tô aqui na Alemanha. Esse não é um deles. Esse definitivamente não é um deles. Assim, todas as críticas que a gente fez aqui, todas, enfim, a grande maioria das críticas que a gente fez aqui, elas ganham, elas corroboram o que a imprensa alemã em geral diz, talvez até o que o torcedor alemão está pensando nesse momento. Rainer, quer completar algo sobre essa derrota, sobre essa partida lá em Wembley? Então, eu acho que é bem por aí mesmo, porque assim, é complicado porque os erros todos eram muito visíveis, sabe? Não é aquela coisa que você pega, putz, foi nesse detalhe aqui que a Alemanha perdeu, né? Foi nisso aqui que, sei lá, o Rudiger ou o Ginter escorregaram e deixaram o Neuer sozinho no contra-ataque, como rolou quase um momento também, né? Do Kane entrando e o Romeu salvando em cima da linha quase, enfim. Mas assim, era muito claro que não tinha um plano B, não tinha. Aliás, nem tinha um plano A direito, eu diria. E que nem eu falei na semana passada, era trocar. Assim, nesse jogo nem foi tão isso, porque a Inglaterra foi melhor do que a França, do que a Hungria, do que Portugal, por exemplo, que agrediu mais, foi mais para cima e tal. Mas se não, era a Alemanha trocando passe, tentando achar uma brecha que aparecesse dos céus. E fica naquela coisa, vou aqui, vou inverter pro Gols, vou inverter pro Kimmich. Sendo que assim, depois do jogo contra Portugal, que deu certo em 4 vezes seguidas isso, qualquer técnico que foi assim, beleza, deu certo contra Portugal, a Hungria conseguiu segurar com 5 atrás, povoando e deixando igual, né, as marcações, 5 contra 5 no ataque da Alemanha, no caso. Então, o Southgate fez isso e por um momento nenhum, eu acho que é isso que pega mais, assim, a gente vê, já trazendo para trás, melhor dizendo, né? O Vitor falou, teve muita gente que estava criticando o Low, cornetando o Low pelo esquema com 3 zagueiros, com 5 atrás, enfim, linha de 3. E assim, é uma coisa que a gente escuta desde o ano passado, eu acho, que assim, e vem ganhando críticas na mídia, até o Schweinsteiger uma vez chegou a cornetar, e o Schweinsteiger não fala nada fora, né? Ele é sempre muito polido, até demais, eu diria, mas enfim. Então, assim, é uma coisa que já vinha sendo martelada e eu não sei se isso entrou na cabeça do Low, que, não, eu vou provar que meu esquema é o certo, sabe? Porque um pouco antes da Euro, um pouco antes dessa convocação para Euro, dos amistosos, ele chegou a mudar esse ano para um esquema com 4 atrás, acho que era até 4-3-3, tinha o Kimmich e o Goretzka, tanto que ele Variou quebrou... bastante, né, nesse último ciclo. Sim, porque ele não estava achando resposta, né? Esse que é o problema. Sim. O plano A não estava pronto em nenhum momento, de fato. Exatamente, tentava mudar e não conseguia, não via coisa diferente, convocou milhões não, tinha vários jogadores e não dava certo, não entrava, e aí ele usou esse esquema, acho que foi um 4-3-3 ou 4-2-3-1, não vou lembrar agora com certeza, que foi nos 3 jogos, né, que foram uma semana, foram 3 jogos, acho que foi 3-0, 1-0 e depois teve a derrota para a Macedônia, mas já sem o Neuer, com o Timo Werner perdendo o gol claro, etc, e eu não sei se isso fez ele decidir, não, viu? Perdemos para Macedônia com esse esquema que vocês queriam, então meu esquema é o principal, sabe? É o certo. Só que assim, quando você tem os jogadores certos, cara, tipo, o Kimmich é um dos melhores volantes do mundo. Por que você não coloca ele o Goretzka na volância? Eles estão acostumados a jogar junto. Putz, o Miller fez acho que mais de 30 assistências nos últimos 2 anos na posição de 10, que é atrás do centroavante. Não tem centroavante. Levou o volante para quem então, sabe? Põe o Havertz de falso 9, põe o Gnabry e o Sané que não estão em boas fases nas alas, que são os lugares deles, não bota eles enfiados dentro da área, sei lá, para cabecear a bola, para dar um tiquinho, sabe, para fazer um trabalho de centroavante, sendo que eles têm outras qualidades. Não tem ala para colocar. Cara, em 2014 a gente começou a Copa jogando com Mustafa e Rovedes nas alas, nos laterais, sabe? Então, assim, eu não sei se é um misto de subiu para a cabeça ou um misto, não, eu fiz certo, assim tá certo, vocês estão errados, eu vou provar. Ou sei lá também, cara, se um amigo meu falou muito bem, o Low já estava no aviso prévio dele. Eu não sei se ele entrou nesse esquema de aviso prévio e falou assim, não, é isso, se não der certo, tudo bem, vambora, sabe? Já ganhei uma Copa do Mundo, tô aqui em mais um campeonato, com certeza eu vou pro mata-mata, porque são 3 que passam. Mas enfim, é triste porque a gente, Toni Kroos, por exemplo, provavelmente não vai jogar mais. Você pega o Manuel Neuer, talvez jogue a Copa ano que vem, mas não vai ficar talvez para Euro 2024. Você tem outros jogadores como o Gnabry, como o Kimmich, como o próprio Goretzka, que estão passando o seu auge já
e não conseguiram fazer nada de bom com a Alemanha ainda, sabe? Foram eliminados em 2018, agora 2021 também foi essa draga. Então é triste por esse lado. Nem, assim, o Löw sair tá ótimo, a gente fica feliz da vida. Mas isso é um desperdício dos jogadores que a gente tem e da safra que agora realmente passou. Agora vai trocar essa geração e a gente viu eles saírem de maneira extremamente assim, desonrosa, eu diria. Ao longo dessa última temporada da Bundesliga, a gente viu alguns times indo ladeira abaixo depois do anúncio de que seus treinadores sairiam do clube ao final da temporada. Bom, dá pra dizer que a Alemanha passou pelo mesmo processo. Ela anunciou que o Joachim Löw sairia do cargo antes do início dessa Euro e acabou não dando muito certo. Talvez não por culpa desse anúncio prévio, até porque o Löw já não vinha fazendo um bom trabalho ao longo dos últimos anos, mas agora o espaço está aberto para Hansi Flick tentar reconstruir a Alemanha visando a Copa do Mundo do próximo ano. Ele tem mais ou menos 1 ano e meio para fazer isso. E agora, nessa edição do Chucrute FC, a gente também vai reservar um espaço para avaliar como foram esses 15 anos de Joachim Löw no comando da seleção da Alemanha, um período que acho que muita gente, eu acho que aqui também a gente tem que dividir em 2 partes, né? A primeira metade e a segunda metade. A primeira parte, os anos iniciais do Joachim Löw, de extremo sucesso, com um vice na Euro de 2008, uma campanha que levou ao 3º lugar na Copa do Mundo de 2010, uma queda na semifinal da Euro de 2012, o título da Copa do Mundo de 2014 e vai lá, a semifinal da Euro de 2016. Resultados extremamente expressivos, apesar de só vir um título, foram resultados fantásticos, principalmente considerando que ali no início, em 2008, 2010, o Löw estava trazendo uma nova geração que dava gosto de ver, era muito legal de ver o time da Alemanha em campo, uma geração que foi crescendo, chegou ao seu ápice com o título da Copa do Mundo de 2014, mas a partir de 2016, principalmente a partir da Copa do Mundo de 2018, o trabalho foi ladeira abaixo, virou uma bola de neve de problemas que acabou levando a esse final, acabou chegando ao fim nessa eliminação nas oitavas de final da Euro em 2021. Em 2018 a gente teve a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo, uma das participações, talvez a pior participação da Alemanha na história das Copas do Mundo. No ano seguinte, em 2019, houve o rebaixamento na Liga das Nações, o rebaixamento que não se concretizou porque a UEFA ampliou o número de clubes, o número de seleções que disputam esse torneio. Em 2020, houve a goleada contra a Espanha, aquele 6-0 massacrante no último jogo da Alemanha no ano. E já em 2021, derrota para a Macedônia do Norte e eliminação nas oitavas de final da Euro contra a Inglaterra. Tudo bem, vai lá, ser eliminada pela Inglaterra nas oitavas de final, mesmo sendo nas oitavas de final, mas uma eliminação contra a Inglaterra não dá para chamar de vexame, mas nesses últimos anos a Alemanha já vinha acumulando resultados muito amargos, resultados que acabavam trazendo mais turbulência para o trabalho do Joachim Löw e que levaram a essa troca agora, com a saída do Löw e a chegada do Hansi Flick. Rainer, te dou a chance de você dar suas últimas cornetadas a Joachim Löw aqui no Chucrute FC, ele que agora será substituído pelo Hansi Flick. Até fiquei triste, agora não vou poder mais cornetar ele, né, gente? Que tristeza, mas enfim. Não, assim, eu acho que você... A pergunta é se ele vai topar cornetar o Flick depois do Flick ter dado uma Champions League para ele. Olha, aí tá mais perto do coração, né? Mas, obviamente, a gente corneta quando precisa cornetar, né? Aqui a corneta sempre funciona bem, né? Mas, enfim. Assim, eu acho que você colocou muito bem. A primeira metade literalmente vai tentar fazer uma metade de verdade, né? Até 2015, 2014, mais ou menos. Eu acho que foi um trabalho bom do Löw, muito bom. Porém, eu tenho alguns problemas, assim, porque eu imagino que, assim, hoje em dia, a gente olhando em retrospecto, quando você vê a seleção alemã até 2014, tinha outra pessoa no banco de reservas que agora vai voltar, né?
Então, nada me tira da cabeça que o grande cérebro por trás da Alemanha era o Sr. Hansi Flick, mas, enfim, posto isso de lado, foi um bom trabalho de qualquer maneira. Eu acho que assim, ele também deu sorte de pegar gerações muito boas até então. Gerações que assim foram crescendo como jogadores como o próprio Lan, o próprio Schweinsteiger, o Klose já estava um bom tempo antes, já apareceu um Ozil, apareceu um Miller, depois veio um Boateng, veio um Neuer, veio um Hummels. Então assim, eram jogadores muito bons que conseguiam fazer uma espinha dorsal excelente. Posto isso, eu tenho o dedo do técnico sem dúvida. Eu acho que 2014 o título passa muito pelas mudanças que ele faz do início, porque lembrando, né, no início de 2014 a Alemanha estava jogando com o Klose no banco, com o Lan de volante e com o Götze de falso 9. E isso não estava dando certo, chegou, mudou no mata-mata e começou a funcionar a Alemanha e foi embora do jeito certo, com o Lan na direita e Miroslav Klose de centroavante, né? Só que quando começaram a sair esses nomes, começou a sair um Lan, começou a sair um Klose, começou a sair até um Mertesacker da vida, depois de Schweinsteiger, etc., ele começou a perder essa espinha dorsal e foi cada vez mais desgastando isso, não achando respostas, como a gente disse aqui. Não sei se não se atualizou, não sei o que aconteceu, mas assim, para mim depois de 2018 era bala que ele tinha que ser mandado embora, com todo respeito, sem dúvida, mas não dava claro, porque até antes de 2018, né? A gente fala da fase de grupos da Copa na Rússia, mas a Alemanha vinha muito mal antes disso, assim, beleza, a Alemanha sempre vai mal em amistoso, né? A gente sabe disso. Mas a Alemanha não vinha exibindo um bom futebol, então não foi uma coisa que, caiu porque em 2018, sei lá, o Neuer estava em má fase, um jogador outro estava, o Ozil não estava bem, etc. Não, a Alemanha estava mal até então. Só que aí, beleza, veio com a desculpa de renovar e não conseguiu achar respostas. Então é agridoce, né, esse final, porque digamos que ele estivesse indo embora em 2016, 2018, seria uma imagem totalmente diferente, né? Do que tanto a Alemanha em si, os alemães, os torcedores, quanto o mundo do futebol, né? Porque hoje em dia o Low é basicamente um catador de catota que tá lá, né, e faz um bom tempo que não tem um grande resultado, seja em competições, seja até em jogos, porque faz muito tempo que a Alemanha não faz um jogo bom contra uma seleção maior. Acho que desde talvez de um 3-2 contra a Holanda, que também a Holanda também não estava essas coisas, mas assim, foi um jogo bom da Alemanha. Então, é triste, entre aspas, porque assim, era um cara que veio bem promissor, na época era até mais jovem e tudo mais, mostrou um futebol legal, com uma geração ótima, só que aí foi cada vez mais se prendendo nas suas convicções, não aceitando críticas, não aceitando coisas de fora, e achava que estava sempre certo, e aconteceu o que aconteceu, né? É uma pena, mas é vida que segue, e graças a Deus, próximo, a partir de agosto, setembro, teremos o Dom Hansi Flick no comando, né? Só discordo de você, Rainer, num ponto em relação à Copa do Mundo de 2018, porque eu acho que a Alemanha vinha mostrando bons resultados até ali. Não lembro exatamente dos resultados em si, mas eu vi a Alemanha como uma das favoritas para aquela Copa do Mundo, ao lado da Espanha e do Brasil. Como vocês veem, esses meus palpites não deram nada certo naquela Copa do Mundo. Mas eu vi a Alemanha como uma das favoritas para aquele título. Só que no final das contas, ela acabou caindo na fase de grupos e desde então acumulando resultados ruins. E acho que um dos grandes erros do Joachim Löw nessa passagem foi não só não saber preparar bem o time de 2018 para cá, mas a forma como ele lidou com aquele caso envolvendo o Hummels, Miller e Boateng. Acho que essa foi uma administração terrível de elenco, porque você não pode chegar para 3 de seus líderes, 3 caras que foram campeões mundiais com você, e simplesmente falar que você está aposentando eles da seleção da Alemanha. Ele poderia simplesmente passar a não convocar os 3, mas sempre deixando as portas abertas para que eventualmente no futuro ele voltasse a chamar da forma que ele fez agora para Euro. Eu acho que o trauma seria muito menor, inclusive, se ele fizesse dessa forma, se ele simplesmente deixasse de chamar Miller, Boateng e Hummels, e aí, com o passar do tempo, conforme Hummels, Miller e Boateng fossem evoluindo ou não, ele decidiria pela convocação ou não dos 3. Foi uma forma muito inadequada, na minha opinião, de resolver essa questão, né? O Löw acho que acabou criando um problema extracampo totalmente desnecessário.
ao tomar essa atitude de ir lá no centro de treinamento do Bayern de Munique para dar essa notícia para os três. Achei um momento extremamente desnecessário. Da mais da maneira que foi, né? Extracampo. Pois é, exatamente. Chegou lá sem avisar pra ninguém, depois já soltou na mídia e tinha jogo na mesma semana contra o Liverpool, né? Que o Bayern tinha na época. E nada mais prova que, assim, os três voltaram a jogar muito bem, né? Os três foram destaque nas campanhas dos próprios times, etc. O próprio Hummels, eu acho que ele fez um segundo turno daquela temporada muito bem depois disso. Então, assim, é aquela coisa. Pra mim, nada me tira da cabeça que foi meio que pra criar um bode expiratório, que os três jogadores estavam mal, ele precisava dar alguma resposta que os resultados não estavam vindo. E, os três estão mal aqui, o Bayern também estava mal na época com o senhor Niko Kovac. Então foi uma saída fácil para ele chegar, até porque dava a entender que os três também estavam já começando a perder aquele ritmo e tudo mais. Mas, como nem você falou assim, foi muito mal organizado, muito mal gerenciado e se provou muito errado também, né, depois. Pois é. Vitor, quero te ouvir agora sobre esse período, sobre essa era Joachim Löw. Um começo espetacular, de grandes resultados, mas um final melancólico. Bom, vamos lá. Eu tenho muita coisa para falar, até porque eu discordo de vocês dois em muita coisa. Manda bala. De verdade, assim, claro, muita coisa eu concordo, mas assim, discordei em muita coisa. Bom, vamos lá. Assim, ponto pacífico. O Joachim Löw não é um grande técnico. Ele não é um técnico de ponta. Tá? Ele não é um Guardiola, Obrigado, ele não é um Vitor, Klopp, obrigado. ele não é um Tuchel. Não, ele não é um técnico de ponta. Assim, isso acho que nesse ponto a gente talvez concorde. Não, ele não é, e normalmente os técnicos que estão nas seleções não são técnicos de ponta, salvo raras exceções. O Hansi Flick agora para a seleção é a exceção da exceção, porque não é normal você sair de um Bayern de Munique para ir para uma seleção, seja ela qual for, a não ser no Brasil, né? Mas na Europa isso não é comum, até porque os clubes pagam melhor, enfim. O Hansi Flick topou por outras questões, que não cabe agora a gente dizer aqui. Acho que também acho que é do conhecimento de todo mundo, né? Enfim, então o Löw não é um técnico de ponta. Dado que ele não é um técnico de ponta, eu acho que o trabalho dele foi sensacional, né? Como um todo. Desde lá de 2008 até 2018. Eu vou chegar lá. Né? Para começar, a primeira coisa que eu discordo do Rainer, eu sei que ele não falou exatamente isso, ele não disse, ele só falou, nada me sai da cabeça que tinha alguém ali por trás, né, falando do Hansi Flick até 2014. Eu acho, de certa maneira, até uma injustiça com o Löw. Tipo, não dá os méritos para ele, sabe? Tipo, tudo bem, legal, tinha o Hansi Flick ali, ok, não tenho dúvida de que o Hansi Flick era uma puta ajuda, mas tirar os méritos do Löw eu acho, de certa maneira, até injusto. Eu acho que o Löw tem muitos méritos de 2008 até 2014, incluindo o título no Brasil. Né? E é bem verdade o que o Rainer disse, dele ter acertado o time ao longo daquela Copa do Mundo. Inclusive, eu acho que o melhor trabalho dele não é na Copa de 2014, talvez seja até na Copa de 2010. Concordo. Mas mesmo assim, né? Ele soube acertar o time. Claro, contou com a sorte também de mesmo com o time ainda, entre aspas, errado, conseguiu ganhar da Argélia daquela maneira, né? Teve a sorte do Pepe pisar em cima do Miller e aí a Alemanha ganhar de 4-0 de Portugal, quando ele alinhou com 4 zagueiros. Claro que para ser campeão do mundo precisa de sorte também, né? Não tem como fingir que não. Né? Então, assim, eu acho que o Löw tem muito mérito em tudo isso, e ok, legal que o Flick estava lá, mas os méritos, honestamente, para mim, são mais do Löw do que do Flick. E aí, assim, para mim, o divisor de águas não é 2014, o divisor de águas não é 2016, o divisor de águas é o jogo contra o México na estreia da Copa de 2018. Porque, vamos lá, o ciclo 14-18, ele não foi ruim. Ele não foi... Pelo menos não era isso que os resultados mostravam e que a situação se mostrava, tá? Porque por mais que de 2014 para lá teve toda essa questão das lideranças, a aposentadoria do Lan, do Mertesacker, depois da Euro de 2016 ainda teve a aposentadoria do Schweinsteiger, né? Perde todos esses líderes.
cara, eu acho que ele acha novos jogadores. Aí surge um Kimmich, surge um Werner, que quando chega para a Copa de 2018 chega como esperança, né? Então, assim, eu acho que ele soube fazer a transição certa. Tanto é que eu acho que a Euro de 2016, tudo bem que já demonstrava talvez uma certa descendente, mas ela ainda foi super ok. Acho que não dá para fazer qualquer reclamação em relação à Euro, qualquer reclamação mais contundente. Claro que uma coisa aqui e outra ali você pode criticar, uma escalação, um jogador aqui e outro ali. Mas estou falando no geral, uma reclamação mais contundente, que nem, por exemplo, a que a gente acabou de fazer na Euro de 2016, não faria. Entre 2016 e 2018, a Alemanha ganhou a Copa das Confederações com o time B. Mas a Copa das Confederações não vale nada. Justamente por não valer nada, que prova que o Low acertou, porque ele levou um time B e mesmo assim, naquele time B, ele viu que poderia contar com alguns jogadores que, em teoria, poderiam chegar bem para a Copa de 18. E a Alemanha, e aí isso discordando do Rainer e concordando com o Guilherme, para mostrar que o trabalho ainda estava bem, a Alemanha chega como favorita na Copa de 2018, não é só na opinião do Guilherme e na minha, e claro que eu respeito a opinião do Rainer se ele não achava naquele momento, mas para o mundo em geral, a Alemanha era uma das favoritas. O Low tratava a Alemanha como uma das favoritas, ele não era o único. A Alemanha era, sim, vista como uma das favoritas. A Alemanha chega bem para a Copa de 2018. E aí, ok, aí eu vou concordar em tudo com vocês. Aí o trabalho começa a dar errado. A Copa de 2018 é um desastre, muito sim por culpa dele, mas eu não acho que a culpa do Low na Copa de 2018 ela necessariamente é reflexo do ciclo de 14 até 18. Ou se ela é reflexo, isso estava longe de estar nos olhos do mundo. E aí eu concordo que o trabalho degringola, vai muito mal, mas eu só quero pontuar mais uma coisa que eu discordo de vocês, em relação ao tratamento do Boateng, do Hummels e do Miller. Eu defendi, pós-Copa de 18, que Hummels, Boateng, e naquele momento, logo após a Copa de 18, né, tipo, um dia depois, o Ozil ainda não tinha anunciado a aposentadoria. Então, naquele momento, eu defendi que esses três, eles mereciam uma geladeira, eles mereciam um tempo fora da seleção, e aí, claro, dependendo do desempenho deles, eles poderiam voltar. E é mais ou menos isso que o Low faz, até com, na minha opinião, um certo atraso em relação ao Miller e ao Boateng. E eu não acho um absurdo ter incluído o Hummels nessa também. Eu, pessoalmente, não incluiria, mas eu não acho nenhum absurdo. Porque o desempenho deles, na época, não era bom. Então, para mim, isso fazia total sentido. Assim, fazia muito sentido. E ele, inclusive, foi criticado. Eu entendo a visão do Rainer de falar assim, estava sendo criticado, precisava dar uma resposta, então achou bode expiatório. Eu até entendo essa visão. Principalmente porque as soluções que ele tentou encontrar, ele não achou e falhou nisso, definitivamente. Mas eu acho sim que naquele momento o Miller, o Boateng e talvez o Hummels não, mas como eu disse, não acho nenhum absurdo, mereciam sim uma geladeira, né? Então, naquele momento eu achei correto o que o Low fez. E aí, em relação à maneira, concordo que o timing não foi o ideal, isso eu assino embaixo em relação ao que o Rainer disse, antes do jogo contra o Liverpool não era ideal. Ele pode ter sido desrespeitoso com o Bayern, de ir lá sem avisar no centro de treinamento, e talvez ele ter divulgado na mídia não tenha sido a melhor decisão. Mas eu acho muito justo que ele chegue para os 3 jogadores que ele decidiu não convocar mais e fale, olha só, não vou convocar mais vocês, vou renovar a seleção, muito obrigado pelos serviços prestados. Eu acho até que é certa. Eu acho que ele simplesmente não convocar, prefiro que ele chegue e diga para os jogadores que ele não vai mais fazer isso, depois desses jogadores terem feito tanto pela seleção alemã, do que ele simplesmente pare de convocar. Entendeu? E aí, mas ele simplesmente disse que não ia mais convocar para sempre. Mais ou menos. Ele disse, não, olha só, eu disse para eles que eu não vou convocar mais, mas dependendo da situação, eu posso chamar de novo. Né? E aí, para mim, é um erro muito grande do Low nesse ciclo todo. Ele demorou demais para chamar de volta o Miller e o Hummels. Talvez pudesse até ter chamado também o Boateng. Né? Ele demorou demais, assim, já tinha que deixar. Ele para de chamar em 2019,
Lá pro meio de 2020 já estava claro que tinha que chamar de volta. No início de 2019 ele para de chamar. No mínimo, assim, eu acho que lá pro início de 2019 já tinha que chamar de volta quando esses 3 jogadores começam a render. Isso eu concordo, assim, tinha que ter chamado antes, definitivamente. Mas naquele momento eu acho que ele fez certo. Agora, de todo jeito, o ciclo aí sim, eu concordo que a partir de 2018 o trabalho do Lou foi péssimo. E ele assim, perde completamente o elenco, ele não tem mais líderes, tem o rebaixamento da Liga das Nações, a goleada para a Espanha, os mesmos problemas da Copa de 2018, ele até tenta fazer alguma renovação, se esforça, tenta dar uma nova dinâmica para o time no ataque, né? Colocou o Sané e o Gnabry algumas vezes, né? E aí o trabalho é péssimo. Aí ele tinha que ter saído depois da Copa de 2018. Isso eu assino embaixo. Assim, acho que era o momento dele pedir o boné. O momento dele pedir o boné não era em 2014. Ninguém na Alemanha, antes da Copa de 2018, dizia já deu de Lou, o Lou tá fazendo um mau trabalho. Assim, eu confesso que eu não lembro de ninguém dizendo isso. Pode ser que eu esteja errado, se alguém me apresentar algo contrário, ok, dou uma mão à palmatória, mas eu não lembro. Então isso quer dizer que até 2018, no início da Copa, pode ser que de 14 para 18 já estava numa certa descendente, mas ninguém falava fora Lou. Isso é um movimento que nasceu a partir da eliminação da Copa de 18. Né? E aí, como eu falei, acho que ele tinha mesmo que ter saído, acho até que ele ia sair de uma maneira melhor do que ele vai sair agora, se ele sai depois da Copa de 18, apesar daquele fracasso, mas tinha que ter saído, inclusive acho que é erro da federação também, né? Tem que bater na federação também, a gente bateu demais aqui no Lou, tem que bater na federação, era papel da federação dizer, Lou, ok, legal, você quer continuar? Sinto muito, teu trabalho na Copa foi ruim, aquele abraço, a gente precisa de uma... Muito obrigado pelos serviços prestados, você conquistou muita coisa aqui, as portas vão estar sempre abertas para você ser homenageado aqui, enfim, mas nesse momento a gente tem que chamar outro, porque assim, a federação simplesmente chegou, eu lembro que pós-Copa de 18, no dia seguinte, tanto a federação quanto o Lou falaram assim, não, a gente vai sentar nos próximos dias e resolver isso. E aí sentaram e resolveram que ele ia continuar. A impressão que eu tive foi que a federação falou assim, Lou, você quer continuar? O Lou disse, quero. Acabou. Acabou, então continua. Eu também acho que foi bem isso, mas assim, é que a federação tinha, a DFB tinha renovado o contrato dele por 4 anos num belo, de um valor para técnicos de seleções, né, melhor dizendo, e até 2022. Então eles não poderiam, assim, demitir ele também sem pagar uma rescisão, né, digamos, uma rescisão parruda. Mas eu acho que deveria vir até dele dar uma hombridade, eu gosto de falar assim, gente, desculpa, realmente não deu, tal, acho que a seleção e eu precisamos de um lugar novo, sabe? E assim, todo mundo ia entender, sabe? Sim, concordo. Não, e é o que eu falei, eu acho que, tudo bem, ele ia sair depois de um fracasso, mas ainda ia sair melhor do que ele sai agora. Com certeza. E também, mas assim... Isso, falei demais e... Não, eu acho que você tocou num ponto muito bom, cara, que assim... O Lou também só ficou até então, que assim, a única pressão que veio em cima dele foi depois do 6-0 contra a Espanha. É legal a gente falar isso. Mesmo com todos esses resultados ruins, mesmo com ele cambaleando, a Alemanha mal desde 2018, enfim, não tinha uma pressão interna dentro da DFB. Muito mais passando de mão na cabeça, o Bierhoff, que é amiguinho dele também, né? Sempre falando, não, veja bem, não é assim, isso, aquilo. E só veio no final de 2019, depois do 6-0 contra a Espanha. E assim, e o Lou também, é bom e importante falar, ele só ficou lá dentro por causa que a DFB tá uma zona já faz uns bons 3 anos. Uns 2, 3 anos, enfim, onde o presidente sai por causa de escândalo, vem outro, não fica. A DFB não tá uma zona, a DFB é uma zona. Sim, né? sim. Acho que está mais uma zona, então, eu diria, nos últimos anos. Ok, justo. Então, assim, ao mesmo tempo que você não tem ninguém lá dentro, às vezes há muito tempo, ou com a pachorra de demitir o Lou, ele se sente também assim um pouco, acho que mais seguro para fazer das dele, sabe? Não, assim, eu acho que a culpa é do Lou, com certeza, pelo momento atual que a gente tá, mas a DFB tem uma grande parcela, o Bierhoff tem uma grande parcela de culpa, por às vezes não pressionar, às vezes não trocar, às vezes não correr atrás também, sabe? Só deixar como vai indo, e a camisa às vezes joga sozinha, sabe? Em relação ao trio que era do Bayern de Munique, né, há 2 anos e pouquinho, acho que a gente discorda mais em relação à forma como Joachim Löw conduziu a situação, né? Acho que o Rainer também concorda que aquele trio não estava no melhor momento, longe disso, ali depois da Copa do Mundo de 2018.
Concordo, eu acho que rolava uma conversa, talvez, o Loh chegar e começar, olha, não vou convocar vocês por enquanto, não tô assim, Na uma próxima conversa, convocação. quem sabe, vamos dar um tempo, quero testar outros jogadores, sabe? Vai jogando em banho-maria, assim, sabe? Dando uma calmada, sabe? Sei lá, eu também acho que... Quando você precisa deles, o trauma não é tão grande. Pelo menos assim que eu vejo. Exatamente. E também você não dá o braço a torcer, né? Vira uma situação um pouco mais desconfortável. Até admito que, mesmo depois do que aconteceu na Copa do Mundo de 2018, eu ainda via que o Löw merecia continuar no cargo de treinador da Alemanha, apesar de ter sido um desastre lá na Rússia. Não nego que foi terrível a atuação da Alemanha lá na Copa do Mundo, mas eu ainda via o Löw como um treinador capaz de recuperar a Alemanha a partir daquilo. O fato é que o que aconteceu na sequência me provou que eu estava errado de fato. O que aconteceu na sequência só mostrou que o Joachim Löw não tinha mais condições, não conseguiu mais dar uma nova cara à seleção da Alemanha. Depois de renovar a equipe de 2014, chegando em 2018, ele acabou não conseguindo manter a Alemanha no primeiro nível entre as principais seleções do mundo. Chegou ainda na Copa do Mundo de 2018 nessa condição, mas depois dali foi ladeira abaixo. De qualquer forma, eu acho que no futuro ele será lembrado como um dos grandes treinadores da história da seleção da Alemanha. Acho que com justiça, é um dos 4 treinadores que conseguiu um título de Copa do Mundo, além de conduzir a Alemanha a outras boas campanhas em Copa e também em Euro. Então acho que quando a poeira baixar, o Joachim Löw terá um lugar de destaque positivo. Apesar desses últimos anos terríveis e extremamente turbulentos, eu acho que ele terá um lugar de destaque positivo na história da seleção da Alemanha. Só uma curiosidade, concordo com tudo que você falou. Vocês acharem que eu tô passando muito pano pro Löw, é só falar. Não. Eu acho que é por aí mesmo, acho que é por aí. Acho que é por aí mesmo. Não, só uma curiosidade, eu não tenho certeza dessa informação, mas é algo próximo disso. Né? O Flick ele vai ser o 11º técnico da história da seleção alemã. Dos 10 que passaram até aqui, só 2 não conquistaram um grande torneio, o que mostra a grandeza da seleção alemã também. O Rudi Völler e o Eric Ribbeck. Todos os outros conseguiram, de alguma maneira, sair. Ambos ali no início do século, também, né? Oi, Rainer, qual? O Klinsmann acho que também não ganhou nada, né? Ah, sim, o Klinsmann também mas não também nada. é que assim, o Völler e o Klinsmann acho que ficaram 2 anos cada um, né? Também, 4, 2. Sim, o Ribbeck também ficou pouco tempo. O momento de maior turbulência no cargo de treinador da seleção da Alemanha foi no início desse século, né? Ali entre 99 e 2004. Sim. E esses 3 treinadores têm uma passagem por aí. Eu até falei que quando a Alemanha perdeu para a França, eu falei que esses jogadores, e o Löw também, enfim, a comissão técnica alemã como um todo, tinha uma responsabilidade de classificar para a segunda fase e de não se tornar a pior Alemanha da história. Porque seria uma eliminação de Copa do Mundo e uma eliminação de Euro consecutiva, coisa que nunca chegou perto de acontecer. O que seria mais perto disso seria justamente esse período, Guilherme, entre 99 e 2004, que foram 2 eliminações em Euro em fase de grupos, em 2000 e 2004, só que, bem ou mal, mesmo com futebol medíocre na acepção da palavra, né, mediano, conquistou um vice-campeonato mundial. Né? Então, se realmente fosse eliminado da Copa e agora fosse eliminado da Euro, com o rebaixamento de Liga das Nações, com derrota de 6-0 para a Espanha no meio, seria o pior momento da história da seleção da Alemanha. Tendo classificado, talvez esse momento tenha sido superado. Rainer, quer completar algo sobre a era Joachim Löw? Quer dar as boas-vindas a Hansi Flick? Olha, eu acho que a gente já falou bastante do Löw e pelo Löw também tá há muito tempo, a gente já falou muito dele, né? Independente onde seja. E é isso, eu acho que é um primeiro momento, uma metade de passagem muito boa e uma outra segunda metade somente decadente, indo de bem, de bom, enfim, para péssimo, né? Que é o momento que a gente tá. Obrigado pelo serviço, eu acho, né? Porque, né? Não sei, que já agradecemos bastante, e ele também, acho que agora não merece agradecimento nenhum mais, faz um bom tempo, mas enfim. Quanto ao senhor Hansi Flick, pra te falar, eu tô bem ansioso assim, no sentido de pra ver o que ele vai fazer de diferente, sabe?
porque a Alemanha, vamos pro ponto bom agora do podcast, né? Vamos aliviar um pouco o clima, né? A Alemanha ainda, por mais que muita gente fala de entre safra, não tem um centroavante, não tem um lateral direito, a Alemanha tem um elenco muito bom, muito rico, muito importante, tem jogadores muito bons, tem jogadores novos muito bons surgindo, tem um Baco que pode ser um cara para essa ala direita da Alemanha, tem um Florian Wirtz aparecendo que pode ser um cara para entrar no lugar onde o Miller vai sair eventualmente, e fora que ele é um técnico também que já conhece muito bem tanto a DFB quanto os jogadores do Bayern, que são a base da Alemanha, conhece bem a Bundesliga, onde temos muitos jogadores bons. Então, assim, eu diria que o futuro é extremamente promissor e eu duvido, assim, eu caso R$50 aqui na minha mesa que não vai ficar pior do que já está. Então, eu até imagino que meu medo é só que vai ter muito pouco tempo para a Copa do Mundo. A gente tem uma sorte, entre aspas, que vai ser no final do ano, então vai ter 1 ano e meio, mais ou menos, para ele se preparar do que se fosse só 1 ano. Só que eu vejo a seleção agora, finalmente, depois com talvez 3 anos de atraso, entrando na renovação de verdade, não aquela renovação para inglês ver que o Low tentou fazer. E assim, talvez para 2022 seja muito cedo, mas porém em 2024, já que a gente está falando de Euro, cara, a Alemanha em casa, com Hansi Flick no comando, uma Alemanha renovada, com muito jogador bom, cara, eu acho que dá pra gente ficar extremamente assim, promissor, extremamente esperando bons resultados. Exatamente, essa palavra. Tanto tempo sem ficar otimista com a Alemanha até foge, né? A palavra até foge. Mas eu acho que a gente pode ficar extremamente otimista para 2024, até porque são 3 anos, né? Não são nem 4. Pelo menos a pandemia ajudou nisso, né? Bom, Hansi Flick... Já que você falou nisso, Rainer, então vou fazer a previsão aqui para 2024. Opa. Os 1 milhão de ouvintes que o Chucrute FC vai ter no futuro vão ser suficientes para patrocinar minha cobertura aqui por toda a Alemanha. Estaremos lá na final vendo a Alemanha ser campeã da Euro em 2024. Tomara. Deus benza. E se o Hansi Flick conseguiu dar um choque de realidade rápido no Bayern de Munique, se ele conseguiu transformar aquela equipe em uma equipe que gerava muita desconfiança e levar ela à principal equipe da Europa com o título da Champions League, por que não pensar que ele também não é capaz de transformar essa seleção da Alemanha em 1 ano e meio, não é mesmo? Tem um tempo, tem alguns amistosos aí pela frente, tem muitos jogadores que ele já conhece do Bayern de Munique. Vamos ver se ele consegue, de certa forma, repetir a dose e transformar um time desacreditado em um dos melhores do mundo. Esse é o desafio que o Hansi Flick tem até o Qatar. Um balanço final da era Joachim Löw. Pegando aqui do nosso parceiro, o Alemanha FC, que fez uma boa nota com números da era Joachim Löw. Foram 198 jogos como treinador, número recorde, com 124 vitórias, 40 empates, 34 derrotas e o mais importante, um título mundial, um título de Copa do Mundo na Copa disputada aqui no Brasil. E assim a gente chega ao final dessa edição do Chucrute FC, uma edição em que repassamos o que aconteceu em Wembley, nessa derrota da Alemanha por 2-0 diante dos donos da casa, derrota que eliminou a seleção da Alemanha da Euro e também colocou um ponto final na era Joachim Löw como treinador da seleção da Alemanha. Muito obrigado mesmo, Rainer. Deixe o seu último recado, faça o seu merchan das redes sociais e também do seu podcast para quem nos escuta. Opa, claro. Só ir lá no Twitter, Rainer_PG, a gente tá lá sempre comentando de futebol, sempre falando besteira também, porque é sempre importante, né? Dar uma aliviada na vida que não tá fácil para ninguém. Siga o FC Bayern München Brasil no Twitter também, é onde a gente faz o Bayercast. Estamos um pouco parados por problemas técnicos, como nós dissemos, porém logo mais, talvez um pouco antes da temporada começar, a gente volta também, porque a gente também tem que descansar, né? Filho de Deus. Muito obrigado novamente pelo convite, cara, como eu sempre digo, é sempre bom falar de futebol alemão, sempre bom falar com gente que também entende, e sempre bom conectar Joachim Löw. Não vai ter mais essa parte, mas podem chamar mesmo sem isso, tá? Não se acanhem, mesmo não tendo mais Joachim Löw, tá? Agradecer novamente você, Guilherme, agradecer ao Vitor também, e um forte abraço para todo mundo, valeu. Pode deixar, Rainer. Muito bom ter você aqui também no Chucrute FC, muito bom poder conversar com você sobre futebol alemão. Muito obrigado a você também, Vitor, por mais uma participação. Agora você pode finalmente descansar depois dessa maratona que você teve comentando a seleção da Alemanha. Agradeço também a todos que nos escutaram até aqui
Um grande abraço a todos e até a próxima.